nós precisamos de santificação. Nós estamos numa série de mensagens falando sobre steps, os degraus da vida cristã. E é muito importante que hoje você preste atenção muito, não converse, não perca a sua atenção. Só levante se for de extrema necessidade, senão não saia do seu lugar. Porque, queridos, eu creio que essa palavra é uma das palavras mais importantes da vida cristã, da santificação, porque nós aceitamos a Jesus, nós confessamos os nossos pecados, mas não acaba por aí, nós vamos ver isso. A vida cristã, ela continua, ela não para. E por isso eu volto a dizer o texto de Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Nós precisamos ouvir e colocar em prática, para nós nos tornarmos mais servos, mais santos e mais íntimos, para nós nos aproximarmos cada dia mais de Deus. Quero voltar a lembrar você que hoje é o nosso 7º dia, obrigado, filho. Hoje é o nosso 7º dia de jejum e oração. Hoje, especificamente, nós oramos quebrando as correntes da manipulação e da dependência emocional. Gente, vocês não imaginam quantas pessoas são manipuladas e são manipuladoras. Se você se enquadra numa delas, precisa de ser transformado pelo poder de Jesus, precisa quebrar essa corrente que está amarrando você. Quantas vidas são dependentes emocionais? E por causa da manipulação, muitas pessoas que são manipuladoras fazem com que aquela pessoa que ela manipulou se torne um dependente emocional. Faz com que ela, não consegue fazer. A pessoa faz de tal forma, cria uma situação na mente da pessoa de tal forma que ela se acha incapaz de fazer qualquer coisa se aquela pessoa não estiver por perto, ou se ela não puser o dedinho, ou se ela não apontar e falar assim, é assim que você tem que fazer. Então tem muitas, e talvez aqui tenham bastantes, que nós precisamos quebrar essas correntes, queridos. E a palavra de Deus de hoje foi o Salmo 137, põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Agora, querido, santificação não é passe de mágica. Eu aceitei Jesus, me tornei, já estou santificado. Não. Santificação é um processo. É um processo que vai demandar toda a sua vida, desde o dia que você aceitou a Jesus até o último dia da sua vida. E é importante eu lembrar de uma coisa, que a palavra de Deus diz, para que a gente seja fiel até 10 dias antes da morte. É isso? Fiel até. Então, se você bobear nos últimos minutos da morte, antes, é perigoso, hein? Então, nós temos que ser fiel até o último segundo, até o último milésimo de segundo, que ser fiel ao Senhor até a morte. Fiel em tudo na nossa vida. Russell Shedd, no livro dele, Graça e Santificação, ele deixou a seguinte nota: Deus quer filhos à sua imagem, que imitem a sua santidade. Deus quer filhos que pareçam com Ele e que imitem a sua santidade. Não imitem no estereótipo, por fora, na casca, nas palavras, no jeitão, mas imitem em verdade, de verdade e com profundidade. Nós precisamos parecer com Jesus, e por isso que a santificação é um processo, e nós estamos caminhando nesses degraus, subindo esses degraus, para que nós possamos chegar lá na eternidade com o Senhor Jesus, e Ele puder, e aí naquele dia, no último dia, Ele vai olhar para você e para mim, e vai dizer: vinde benditos do meu Pai, entrai para o gozo eterno, aleluia, glória a Deus. Não quero ouvir o outro lado, né? O outro lado eu não vou nem dizer.
né? Então, queridos, é um processo a santificação. Agora, qual que é a diferença entre conversão e santificação? Eu me converti, já não estou santificado, já não me tornei santo em Cristo Jesus, Ele já não me redimiu, Ele já não me, perdoou os meus pecados. Olha só, a conversão é aquele momento específico, que você um dia, foi tocado ou decidiu. Às vezes as pessoas, por causa dessa teologia sentimentalista, que tudo tem que ter um sentimento, tem que ter um calafrio, tem que ter um fogo, tem que sentir um negócio no estômago, tem que dar um trimelique. Por causa dessa teologia do sentimentalismo, as pessoas estão esperando sentir alguma coisa. O dia que eu já ouvi isso, o dia que eu senti, aí eu entrego a minha vida a Jesus. Querido, talvez você nunca sinta, porque a conversão é uma decisão. Eu decido mudar de vida, eu decido andar com Jesus, eu decido entregar a minha vida a Jesus e não viver mais a vida que eu vivia. Agora eu quero uma nova vida com Jesus. Então, conversão é aquele dia específico, aquele dia que você falou assim: agora eu quero. E talvez você já tenha falado assim: mas pastor, eu já fiz isso tantas vezes, e voltei atrás. Graças a Deus que nós estamos na graça de Deus, porque se fosse na lei, você já tinha padecido. A graça, o Senhor nos recebe de volta. Você se arrepende, mas isso não pode tornar uma prática. Tem que ter mudança de vida mesmo. É o metanoel que nós aprendemos no discipulado. Se você quer fazer o seu discipulado, queridos, se inscreva lá, porque em breve nós vamos ter mais turmas de discipulado, para você conhecer das verdades bíblicas, daquilo que Jesus ensinou. Então a conversão é isso, queridos. É algo que muda o nosso rumo, é um início, é o pontapé inicial. E quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos ali bebês espirituais que precisamos começar, como a Bíblia diz, tomar o leitinho. Agora, santificação é o processo diário de crescimento, queridos, espiritual, da sua vida espiritual. Santificação é o processo que se iniciou lá no dia da sua conversão. Santificação é a obra contínua e progressiva do Espírito Santo de Deus na nossa vida, até o último dia da nossa vida. Santificação é a obra da salvação em nossas vidas, e ela não se encerra na conversão. A santificação é progressiva. Cada dia nós vamos melhorando, nós vamos nos tornando melhor. Então, pastor, porque o senhor é pastor, o senhor já deve estar lá no... Queridos, não tem desse negócio de nível. Nós batalhamos diariamente pela nossa fé em Cristo Jesus, pela nossa santificação. E todo dia nós somos tentados. Gente, se Jesus foi tentado 40 dias e 40 noites, quando ele estava jejuando, mas ele teve outras tentações durante a sua vida. Nós não vamos ser tentados. Agora, a escolha é nossa, se nós vamos pecar ou não. Porque aí o pecado é uma escolha. E aí é onde entra o processo de santificação na nossa vida, que é progressiva, que é contínua, e que é uma ação do Espírito Santo em nós, nos mostrando, acendeu a luzinha laranjada, não é a vermelha. Tem gente que fica esperando a vermelha já foi, queridos. A vermelha você já pecou, a vermelha você já passou, né? Sinal vermelho é algo que não pode. Então, a luzinha laranjada, amarelinha, começou a piscar, você fala: poxa vida, eu preciso melhorar o meu processo de santificação. Eu estou dando umas esquivadas, que eu estou fazendo o que a carne quer, o que eu quero, não o que está na palavra de Deus. E muitas pessoas, muitos cristãos, queridos, apenas se convertem, mas não se santificam. Acham que eu me converti, já está bom, é só isso, e não muda mais nada na vida dele. Não. A santificação, queridos, é uma ordem de Deus e não um convite. Ele não está falando para você: se você quiser, você se converteu, está bom,
Tá bom, você se converteu, não precisa mais nada, só se você quiser. Não, não existe isso. Deus não nos convida à santificação, Ele nos ordena a uma vida de santificação. Você está entendendo? Você está compreendendo isso? Deus não está pedindo pelo amor de Deus. Se santifiquem, não, Ele está dando uma ordem. Ou vocês se santificam, ou vocês vão se afundar no pecado. Não tem meio termo. E o crente recebe a salvação, queridos, e precisa desenvolvê-la. Olha só o que a Bíblia diz em Filipenses 2,12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Muitas pessoas, muitos cristãos entram no processo de santificação quando tem alguém perto. Quando não tem ninguém perto, se esquece do processo de santificação. A língua fala demais, a mente voa longe, os olhos andam por onde não devem, a mentira se torna uma prática, mas a hora que tem alguém perto, eu estou no processo de santificação. E aí a pessoa começa a falar assim, como que é doloroso o processo de santificação. O processo de santificação, ele não é doloroso, ele é saudável. Pode doer, mas ele é saudável. É igual, às vezes, eu tive que tomar uma injeção no hospital, que no último dia eu falei para eles, se não subiu o nível de potássio em mim, não tomo mais. Era 8 horas de soro doendo. Doía, 8 horas, doendo, gente. 8 horas de dor. E no último dia eu falei, eu não aguento mais. Doía, mas o que aconteceu? Subiu, melhorou. Foi difícil, mas foi bom. Então o processo de santificação nem sempre vai ser, sabe, assim, um docinho de leite gostoso com um queijo. Não vai ser, sabe, às vezes não vai ser desse jeito, às vezes vai ser pedra, às vezes vai ser difícil, mas não desista, porque, queridos, nesse processo nós estamos desenvolvendo a nossa santificação. No texto de Hebreus 12, 14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está vendo? É uma ordem. Não é um pedido, se você quiser. Primeiro ele diz que ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, quando eu não estiver perto. Aí agora ele fala, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí tem um outro texto de 1 Pedro 1,16, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Simples assim, queridos, é uma ordem. Diante de tudo isso, queridos, você precisa fazer uma pergunta sincera para você. Uma pergunta séria. Eu desejo santificação em minha vida? Eu desejo me santificar? Ou eu vou continuar pecando? Ou eu estou namorando e posso pôr a mão em qualquer lugar, em qualquer hora? Como assim? Espera aí, santificação é só em alguns momentos? Não, queridos. É em todo o tempo. Paulo está dizendo, agora que eu não estou presente, muito mais. Então, quando não tem ninguém perto, eu posso usar o meu celular para ver coisas que eu não veria na frente de outros? Não. O processo de santificação é 24 horas por dia. É todo o tempo. Então, nós não podemos esquecer disso, mas você precisa responder. Eu desejo, porque se você não deseja, queridos, Deus não vai te obrigar. Se Deus não te obriga, nem eu. Por quê? Porque é um processo, que eu faço uma escolha. Agora, o que é isso, ser santo? O que é ser santo? A palavra, lá no Antigo Testamento, significa separado, ela é usada como separado, ela é usada também como sou separado para uso exclusivo de Deus.
sou dedicado, eu sou consagrado, sou sagrado ao Senhor. Então é isso que significa ser santo. Não é que você nunca mais vai pecar, mas que você vai fugir do pecado, você vai. Na verdade, você vai se aproximar de Deus, porque quanto mais você se aproxima do pecado, quanto mais você se aproxima do pecado, mais longe de Deus. E quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado. E essa é uma verdade indiscutível, que todos nós já experimentamos. E se você ainda não teve a experiência com Jesus, você precisa fazer essa decisão, você precisa tomar essa decisão, porque Jesus é a parte mais importante de tudo na nossa vida. Jesus é o mais importante na nossa história. Jesus é a única coisa que nos vai levar a uma vida de santificação verdadeira em nós, só Jesus. Não é igreja missionária, não é nada disso, é Jesus. E se Jesus não for isso na nossa vida, queridos, o processo de santificação, ele fica vago. Ele fica sem base, sem fundamento, sem estrutura. Então nós precisamos buscar ser santos, como Deus é santo. Hebreus 12, 10 diz assim: nossos pais nos disciplinaram por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Olha aí o que eu falei. Às vezes a gente pensa que santificação não vai acontecer nada na vida da gente, mas Deus vai nos disciplinar. Deus vai nos disciplinar. Quantas vezes você teve que disciplinar o seu filho, a sua filha? Foi necessário algumas vezes, com dor no coração, mas você fez, porque você amava, porque você se importava. Não porque você odiava, mas porque você queria o melhor. Você quer o bem. Então, queridos, ser santo é parecer com Cristo. É exalar o bom perfume de Cristo. É as pessoas perceberem que você é de Jesus. Eu acho interessante que algumas vezes eu estou andando na rua, algumas vezes eu estou de bermuda, de chinelo, e estou andando na rua e tal, aí alguém me conhece, ô pastor, aí o outro olha assim, mas você é pastor? Eu falei, sou, por quê? Porque as pessoas acham que a vestimenta nos faz cristãos. Eu sempre vou dizer isso, queridos, quando eu falar isso. A Bíblia diz que é para nós nos vestirmos com decência e modéstia, tanto homem quanto mulher. Nada daqueles caras andando com a calça lá no meio da bunda, tá? Mostrando tudo. Não, pode isso. E as mulheres também, da mesma forma. Tá? Então, nós precisamos nos vestir de forma decente. E nós precisamos, queridos, lutar por uma vida de santidade. Nós temos que andar como Ele andou. Nós temos que buscar a pensar como Jesus pensou, agir como Jesus agia, ser uma testemunha viva de Jesus, ser um discípulo fiel. O discípulo é aquele que pisa no mesmo passo que o seu mestre. Jesus pisou aqui, eu piso atrás. Eu vou fazer as mesmas coisas que Jesus fez. É isso que eu desejo, é isso que eu vou buscar. E nós precisamos ter em mente duas coisas quando nós buscamos a santificação. Primeiro, conhecer a Deus. Para buscar a santificação, queridos, não é só dizer, eu estou buscando a santificação. Se você não buscar conhecer a Deus, construir uma vida espiritual comprometida com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Você pode falar para mim, pastor, eu não sei ler. Hoje não é desculpa, porque tem Bíblia em áudio para tudo quanto é lugar. De graça. Então, para eu participar do processo de santificação, eu preciso conhecer Deus. Eu preciso andar com Ele, entender o que Ele fala comigo. Para eu participar desse processo de santificação, eu preciso ter em mente que eu preciso testemunhar. Eu preciso ser um discípulo fiel que leva adiante aquilo que eu aprendi de Jesus, aquilo que Jesus fez na minha vida. Pastor, eu não sei falar de Jesus. Você sabe falar de tanta coisa, por que de Jesus não? O que Jesus está fazendo na sua vida?
Ou ele não está fazendo nada? Porque se Jesus está fazendo alguma coisa na sua vida, você sabe falar de Jesus. É só falar o que está fazendo. É só falar isso. Então, nós precisamos disso. E aí eu preciso fazer uma pergunta. Como que está a sua caminhada diária nesse sentido? Você está conhecendo Jesus? Você está conhecendo a palavra de Deus cada dia mais? Você está testemunhando sobre Jesus, sobre o que Jesus tem feito na sua vida? Não é só na igreja. E nem é convidar para vir para a igreja. Tá? Tem gente que acha que falar de Jesus é convidar para vir na igreja. Não, não é não. Ajuda, mas não é. É ter um relacionamento com a pessoa, é conversar com a pessoa. É buscar levar ela a entender que o melhor caminho é Jesus. E que nós estamos no processo. Somos falhos, defeituosos, problemáticos. Falamos, pensamos e agimos como não deveríamos. Mas estamos no processo buscando a santificação. Santificados como e por quê, queridos? Jesus Cristo, queridos, santificou o seu povo com o sangue dele vertido na cruz. O texto de 1 Coríntios 1:2 diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Jesus fez a parte dele, queridos. O sacrifício de Jesus, derramando o seu sangue lá na cruz, foi suficiente, ele não precisa fazer mais nada. E Deus é tão bom, que Ele continua nos abençoando, cuidando de nós, mas o simples fato dEle ter morrido na cruz do Calvário por nós, era suficiente, Ele não precisava fazer mais nada por nós. Era suficiente, é suficiente, não era, é suficiente. Então nós precisamos entender isso, porque muitas vezes nós vamos à igreja pedir. Não, querido, você tem que vir à igreja adorar a Deus. Vai pedir lá no seu quarto, ajoelhado, você e Deus. Ah, mas na igreja não posso pedir? Pode também, gente. Pode, não tem problema. Mas, gente, é vida com Deus, diária. Você está entendendo isso? Jesus é o testemunho fiel. Ele é o primeiro, dentre todas as pessoas, dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Jesus é soberano. Ele nos ama, queridos, Ele se importa com você. Ele nos libertou dos pecados. Ele nos libertou. Jesus já fez o trabalho dele. Ele nos libertou, graças a Deus. Olha só, a palavra de Deus diz: aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus, queridos, Ele é um modelo, para mim e para você. Jesus é o exemplo que nós precisamos seguir. Ele foi o primeiro, Ele estava ali, e agora somos nós, e nós precisamos estar nesse processo. Romanos 8:29, desde o princípio de tudo, Deus decidiu que aqueles que fossem a Ele, desde o princípio de tudo, Deus decidiu que aqueles que fossem a Ele, e no decorrer dos tempos, Ele sabia quem iriam, se tornassem semelhantes ao seu Filho, de tal modo que seu Filho fosse o primogênito com muitos irmãos. Nós somos os irmãos de Jesus, através do sacrifício dele na cruz. Nós fomos identificados com Ele. Nós passamos a ter o DNA de Cristo em nós, gente. Você tem características dos seus pais, e não tem como negar isso. Não tem como negar. Faz parte do seu DNA, e nós precisamos do DNA de Jesus em nós. Nós precisamos andar como Jesus, falar como Jesus. Tem aquela série, queridos, se você ainda não assistiu, assista, queridos, The Chosen. Assista, já está na 3ª temporada. Tá?
Mas vai lá na primeira temporada e olha com os olhos do que Jesus está fazendo. Jesus estava fazendo discípulos. E Ele está nos ensinando que nós precisamos fazer discípulos. Então procure essa série, vai lá, assista. Assista com a sua família. É uma das séries que você não vai ter problema de assistir com a sua família, que vai ensinar um conteúdo muito bom. Agora, nós precisamos saber, queridos, que sozinhos nós não conseguimos. Sozinhos nós não conseguimos, sabe por quê? Porque a velha natureza está aqui, está dentro de nós. A natureza caída, carnal, que nós herdamos lá de Adão, está aqui. A nossa tendência ao pecado, ao erro, é diária. Eu sempre falo dessa questão da criança, né? Quem teve filho já sabe disso, a criança, a tendência dela é para o quê? É para o bem? Não é, gente, você sabe, por que você corrige seus filhos? É porque a tendência deles é para o mal. A tendência dos nossos filhos é ir lá e você falar assim, não faz isso. Ele vai lá e faz. Isso aí é coisa boa? Ah, ele está descobrindo, está nada. Ele está indo contra uma decisão sua. Ele está desafiando você. E o pai ou a mãe, ai, que coisa linda, né? Concorda com ela. E aí vai se tornando o que hoje os psicólogos estão dizendo, formando reizinhos e rainhazinhas dentro de casa. E os pais são súditos. Sim, senhor. Sim, senhora. Crianças estão mandando dentro de casa, perdendo referências que vão trazer dificuldades para elas na hora que elas puser o pé lá fora do mundo e forem viver a vida real. Então, queridos, como uma criança, nós sozinhos não podemos fazer nada. A criança precisa ser ensinada. Nós precisamos andar com o Senhor. Deixe Deus, queridos. Deixe Deus, através do Espírito Santo, tomar conta de você. Deixa Ele tomar conta de todas as áreas da sua vida. Sabe aquele quartinho escuro no seu coração? Preste atenção, não olhe no celular agora. Sabe aquele quartinho que está lá, guardado, lá longe assim, que você deixa ele lá escondidinho? É esse quartinho. Fala, Deus, vai lá naquele quarto. Faz o que o Senhor quiser. Eu quero que o Senhor faça o que for necessário. E aí a palavra de Deus em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, queridos, ela deve ser plantada no nosso coração. E o Espírito Santo, ele vai trabalhar em nós. Você precisa mandar matéria-prima, queridos. Você vai lá no marceneiro, encomenda para ele, fala assim, olha, eu queria fazer um armário. Tá bom? Beleza. E aí daqui uma semana você volta lá e pergunta para ele, você já começou meu armário? Não. Por quê? Porque não tem material. Enquanto ele não tiver material, ele não pode começar. O Espírito Santo precisa de material, de matéria-prima no nosso coração, na nossa mente para trabalhar. E a matéria-prima se chama Bíblia. Palavra de Deus em nós. Santifica-os na verdade. A verdade é a palavra. A tua verdade, a tua palavra é a verdade. É essa a verdade, queridos. É a Bíblia Sagrada. Santificação, queridos, é um processo, sabe, que transforma cada um de nós moralmente e espiritualmente. Santificação, sabe por que nós estamos, queridos, pelo tanto de crente que existe na face da terra, no Brasil, nós deveríamos ter um país melhor. Talvez uma cidade melhor. Porque, queridos, a santificação, ela tem que mudar a nossa conduta moral e espiritual. Tem que trabalhar no nosso caráter. Nós precisamos do caráter de Cristo. Eu falei para vocês, todos têm caráter. Uns são mau caráter, os outros têm bom caráter. Mas todos têm. Agora, tem uns que têm bom caráter, mas tem desvio de caráter. E eu percebo, queridos, que quando a gente comenta com as pessoas aqui a respeito de caráter,
As pessoas não gostam. As pessoas não aceitam. Por quê? Não querem mudança de caráter. Querem continuar da mesma forma. E não é isso que Deus quer. E a palavra de Deus diz: filhinhos, não deixe que os enganem. Não os deixe, sabe, ser enganado por engano. Ser enganado pelas pessoas. Aquele que pratica a justiça é justo. Aquele que não pratica não é. E nós precisamos partir cada dia mais, crendo nisso, queridos, sabendo que nós estamos caminhando para a eternidade, vivendo uma vida boa aqui, mas queremos viver uma vida eterna com Jesus, na eternidade. E nós precisamos de santificação, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem santificação, ninguém vai ver Deus. Queridos, no mundo, nós estamos no mundo, mas não somos daqui. Somos extraterrestres. É verdade, nós somos extraterrestres. Nós vamos sair daqui um dia. E para onde você vai, a decisão é sua. Só que a gente pensa que a gente vai viver eternamente. Só que a gente pensa que nada vai acontecer conosco. A gente pensa que nada vai nos atingir. E a verdade é que qualquer coisa pode acabar com a nossa vida aqui na terra. Qualquer coisa. E nós estamos nesse mundo. Esse mundo está cheio de impureza, queridos. O mundo está cheio de iniquidade, cheio de tentação. Por quê? João responde: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O mundo, o sistema, está sobre o poder do maligno. Não, nós não. Nós não podemos estar sob o poder do maligno. Mas este mundo, o sistema que tem conduzido o mundo, está sob o poder do maligno. E é por isso que esse mundo está desse jeito. E piorando cada dia mais. E nós precisamos mudar a nossa vida. Se você e eu mudarmos a nossa vida, de verdade, alguém ao nosso redor vai ser mudado. Porque nós somos bons? Não, por causa de Jesus. É porque Jesus vai fazer a obra. Agora, entenda uma coisa, queridos, Satanás, ele já está julgado. Sabe quando Satanás foi julgado? Lá na cruz do Calvário. Lá na cruz, Satanás foi julgado. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus venceu lá na cruz. Jesus foi lá no inferno e tomou a chave do capeta e trouxe. Ele venceu, queridos, lá na cruz. E se nós não crermos nessa palavra de Deus, que Ele venceu lá, nada muda na nossa vida. E Ele está tentando nos fazer cair todos os dias, queridos, em pecado. Por isso que Ele quer que você não acredite na palavra de Deus, que você não acredite que Satanás já foi vencido. Por quê? Porque Ele vai formando na nossa mente uma ideia, e nós caímos na tentação, nós pecamos. Isso nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus. É o que Satanás está nos levando todo dia a fazer. E se nós vencermos todos os dias, queridos, todos os dias, nós vamos chegar lá no fim fiel. Lá no fim da nossa vida. João fala assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Jesus estava dizendo, tá? Está no Evangelho de João. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. E olha o outro texto. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Jesus nunca enganou, gente. Ele sempre foi real e verdadeiro. Ele sempre foi honesto com todo mundo.
dizendo: olha, vocês vão passar por situações difíceis, vocês vão ficar doentes. Ah, não, crente não fica doente. Fica, gente. Crente morre, crente fica doente, crente se acidenta, crente passa mal. Crente acontece tudo isso, queridos, mas é a graça, a misericórdia de Deus que não permite que a gente morra, porque Ele está nos sustentando, Ele está nos guardando. No mundo vocês têm tudo isso, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que Ele está dizendo. Ele venceu, queridos. E Jesus fala assim, na oração que Ele está fazendo, Ele fala: Deus, eu não estou pedindo que o Senhor tire eles do mundo, mas que livre eles do mal. E se nós permanecermos no processo de santificação, Ele vai nos livrando do mal. Às vezes nós passamos por alguns perrengues, mas a gente, lá na frente, a gente vê que Deus nos sustentou, Deus nos guardou. Sabe, é isso que nós precisamos continuar crendo. Agora, por que nós não nos santificamos? Por que nada muda na nossa vida? Olha só o que a Bíblia diz. Jesus respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. É por isso, queridos, é por isso que nunca há santificação, é por isso que as pessoas desistem de Jesus, desistem de se tornarem santificados em Cristo Jesus. Por quê? Porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Não conhece a verdade que está ali. E nós precisamos conhecer, queridos, para nós vivermos uma vida plena, que Ele quer que nós vivamos aqui e na eternidade. Agora, já finalizando, queridos, o que necessito? O que eu e você necessitamos para a santificação? Primeira coisa, o que está escrito ali? Ah, isso. Não estava nada, né? Vocês também não são adivinhos, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos é ler a Bíblia, queridos, ler a palavra de Deus, fazer dessa palavra uma verdade na nossa vida. Você precisa investir tempo. O Salmo 119, versículo 11, ele diz: guardo no coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Nós não vamos pecar se nós guardarmos a palavra de Deus em nosso coração. O Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você não quer tropeçar no caminho, você precisa da palavra de Deus na sua vida, no seu coração, na sua mente, para você não tropeçar, porque Ele vai te clarear, vai ser um farolete na sua mão, sabe, clareando, para você ver as pedras do caminho, e não desviar do caminho. Porque Deus fala assim: é aqui, a gente quer ir por aqui. Então, a luz está mostrando que é aqui. Então, vamos seguir o caminho. Tá? Segundo, o que nós necessitamos para a santificação? Oração. Deus fala com você por meio da Bíblia, e você fala com Ele por meio da oração. Gente, você pode, vou falar um negócio aqui para você. Você pode falar com Deus tudo o que você sente. Tudo. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha. Deus já sabe. Deixa eu falar baixinho para você saber, tá? Um segredinho. Deus já sabe o que você já fez. Deus sabe tudo. Então fala para Ele. Mas será que eu não estou desonrando Deus? Eu vou falar algumas coisas. Eu já orei para Deus falando assim: Deus, eu estou com raiva do Senhor. Sabe por quê, Deus? Porque eu estou fazendo isso aqui, e não está indo para lá, não está dando certo, Deus. O Senhor falou para eu fazer isso aqui, eu estou aqui. Pequei contra Deus? Com isso não, eu expus. Leia os Salmos com essa visão, você vai ver o salmista dizendo. Em alguns momentos ele fala com Deus assim, de uma forma, parece que está brigando, mas ele reconhece que Deus é a resposta. Moisés falou com Deus, falou: ó Deus, se o Senhor não fizer dessa forma, se o Senhor não for com a gente, se o Senhor não fizer o que o Senhor falou que ia fazer, pode arriscar o meu nome do livro da vida aí. Então, queridos, nós precisamos ser claros com Deus. Ore,
Fale com Deus o que você está sofrendo, a tua dor, qual que é a tua dor? Sabe que falei, acho que domingo passado, Satanás trabalha no oculto. Enquanto você não verbaliza para Deus, Satanás está trabalhando na sua vida. Satanás está dizendo que aquilo é verdade. E Deus quer falar, não é verdade. Deus está falando, não é verdade. Eu só quero que você verbalize. Quero que você seja liberto. Quero que você quebre essa corrente na sua vida. Quero que você não viva mais a vida que você estava vivendo. Então verbalize, ore. Você não pode. A palavra de Deus diz que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você não pode blasfemar contra Deus. Você não pode falar coisas que Deus não é. Mas aquilo que você está sentindo, você pode falar. Aquilo que você sente no seu coração, você pode dizer. Então diga. Leia a Bíblia, ore. Tessalonicenses diz, permaneçam sempre em oração. Outra tradução diz, orai sem cessar. Esteja ligado. Não é o tempo inteiro, você tem que trabalhar, não é ficar lá no seu trabalho e falar, não, agora estou orando, espera aí, não. Não, você está o tempo inteiro ligado com Deus. Deus, e agora aqui, o que eu faço, Deus? E agora aqui, Deus, ó. Mas também não é deixar tudo nas costas de Deus, não. Vai estudar o seu serviço, vai estudar o que você tem que fazer. Né? Tem gente que não estuda e na hora da prova quer que Deus ajude. Não dá, né? Não dá. Não funciona desse jeito. Então, seja isso, ore, coloque diante dele, ponha diante dele o seu coração, em oração. Terceiro, seja controlado pelo Espírito Santo de Deus. A obra santificadora de Deus em nós é operada pelo Espírito Santo de Deus em nós. É Ele que pode fazer. Deus nos ordena, Deus não te pede, Ele te dá uma ordem, sede santos, simples como a palavra, sede santos. Paulo diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Seja guiado pelo Espírito de Deus. E para ser guiado pelo Espírito de Deus, você precisa de duas coisas. Você precisa de orar e você precisa de Bíblia. Você precisa de oração e de leitura da Bíblia. Mas e o jejum? O jejum entra no pacote. Nós precisamos jejuar porque a nossa carne ela é muito forte. Se nós só alimentarmos a nossa carne, o nosso espírito vai enfraquecendo. Então, jejue, coloque isso diante de Deus. Coloque uma alimentação, um alimento que te faz falta. Tem algumas pessoas que são chocólatras, né? Aí no jejum faz 21 dias de jejum de chocolate. Pastor do céu, que tentação, pastor. A gente ainda ganha até cesta de chocolate, né? A pessoa falou para mim ontem, pastor, eu estou fazendo jejum de leite. Pensa na dificuldade. Outra hoje falou, estou fazendo de café. Pensa a dor de cabeça, pensa a tribulação, pastor. Pensa a ansiedade, pensa a vontade de tomar um café. Ah, pastor, aí você fala assim, mas isso não é jejum. Ué. Mas jejum é ficar sem comer e sem beber água. O que adianta você ficar sem comer e sem beber água, pensando na comida e na bebida o dia inteiro? Sacrifício de tolo. A Bíblia diz que não é para a gente fazer sacrifício de tolo. Mas se você aguenta, se você tem condição de fazer, faça, não é pecado. Né? Pode fazer, faz de um dia, não comece a querer fazer 21 dias de jejum, né? Você não leu O Homem do Céu, pode ler. Tem um livro chamado O Homem do Céu. Ele fez um jejum, acho que de 80 dias. Né? Ele ficou sem comer, ele estava preso. Eu não lembro se é 80 dias, mas ele fez bastante dia. Queridos, nós precisamos disso. Nós precisamos nos fortalecer. E essas armas que nós temos, é a palavra, é a oração. E através dessas práticas, queridos, nós adquirimos a disciplina de Deus. Nós nos disciplinamos em Deus. Nós crescemos espiritualmente. Nós somos capacitados a servir
a ser guiados pelo Espírito Santo. Nós vivemos a plenitude do Espírito, a alegria do Senhor em nossas vidas, porque Ele é pleno. Ele é. Quem Deus é, Ele é. Tudo que a gente precisa, Ele é. Deus é, Jesus é, o Espírito Santo é. E é o que nós precisamos, gente. Então, o processo nós não podemos ficar longe. E para você refletir e praticar durante a semana, 3 perguntinhas para nós refletirmos. Se você já se converteu, se você já decidiu, lembra que conversão é uma decisão, não é o pontapé inicial da santificação. Se você já se converteu, você está no processo de santificação? Eu me converti, isso não quer dizer que eu esteja no processo de santificação. Estar no processo é um desejo diário. Se eu estou no processo de santificação, a Bíblia, a oração, ser controlado pelo Espírito e o jejum faz parte da minha rotina. Faz parte da minha vida. Então nós precisamos disso. Segunda, você está nesse mundo. Nós lemos a palavra dizendo que nós estamos nesse mundo, né? Você tem sido um instrumento de paz nesse mundo? Você tem parecido com Jesus? Você exala o bom perfume de Cristo, a sua vida, seus relacionamentos, seu casamento, o seu namoro, o seu trabalho. Você é um instrumento de paz? E por fim, como você tem se relacionado com as pessoas que você mais ama? Às vezes nós ouvimos pais dizendo, né, que na igreja meu filho é uma bênção, mas em casa fala cada coisa para os pais, desrespeitam. E às vezes os pais também. A Bíblia fala para os pais: pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Quantas vezes os pais estão provocando seus filhos? Queridos, você tem se relacionado, como você tem se relacionado com essas pessoas? Você tem demonstrado o amor de Deus a elas, através da sua vida, para os seus pais, para os seus filhos, para os seus parentes, todos eles.